A aula pública de hoje discute comunicação e o mundo do trabalho. Neste programa, gravado na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Roseli Fígaro. Doutora em Ciências da Comunicação e professora da ECA USP, Roseli é coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Trabalho. A comunicação ocupa papel central no mundo contemporâneo. No cotidiano das cidades, as pessoas dependem cada vez mais da dinâmica de computadores e celulares. Uma das principais mudanças está relacionada ao mundo do trabalho. Diversos países buscam compreender como lidar com a presença das novas tecnologias no sistema produtivo. Fábricas, escritórios, hospitais, escolas e muitos outros lugares funcionam a partir da conexão à internet. Mas afinal, que tipo de transformação atinge os trabalhadores com a forte influência das tecnologias? Qual o papel da comunicação nas mudanças no mundo do trabalho? Se você pensar bem, é impossível trabalhar sem se comunicar. Desde as coisas mais simples, das interações que você tem que fazer com o seu colega. Não é? Você tem que conversar, saber de uma ordem, falar com o seu chefe, receber uma normativa de como é trabalhar, quais são as normas, as prescrições, como eu devo me portar para fazer tal coisa. Não é verdade? A hierarquia toda que vem com as ordens de trabalho, como você tem que fazer. Então, do ponto de vista geral, todas as pessoas no mundo, para trabalhar, se comunicam. Não é? Agora nós vamos tentar entender como é que a comunicação entra nos processos de organização do trabalho, do ponto de vista da organização racional do trabalho, do ponto de vista do capitalismo, do desenvolvimento capitalista. Quando a grande indústria aparece, do final do século XIX para o início do século XX, nós temos que organizar essa produção. Essa produção, ela foi organizada, foi fragmentada, cada homem foi estudado os seus movimentos para ele economizar movimento e produzir mais, não é? E também, quando o Ford entra nesse processo de organização, ele põe a esteira, e você tem aquela esteira linha de produção que passa os instrumentos ou os produtos, ou as peças para você ir trabalhando. Então, a lógica comunicacional aí era não deixar o homem pensar. O homem que está na linha de produção não é para pensar. Ele recebe as comunicações via um superior. Não é? Mesmo assim, ele tem que se comunicar, porque o corpo dele está fazendo um gestual para movimentar peças, para produzir. Esse modelo de organização racional do trabalho vigorou durante grande parte do século XX. Não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período de ouro aí do desenvolvimento, sobretudo nos países do norte, não é? E, no meados da década de 70, nós temos uma grande crise de produção do capital, uma grande crise capitalista. E essa grande crise começa a ser superada com o quê? Com a implantação de um novo modelo de organização do trabalho. Essa mudança, ela vai introduzir o quê no mundo do trabalho? Ela vai introduzir uma outra lógica. Agora o trabalhador é obrigado a falar. Vai introduzir um novo dicionário. Esse modelo chamado toyotista, que é um modelo de qualidade total, que vem com um novo discurso. Então, você agora não é mais um peão na linha de produção, você é uma equipe, um time, e você tem um dicionário, um vocabulário próprio, você tem que falar, você tem que ter autonomia, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ser colaborador, você tem que ser empreendedor de si, você tem que ser gestor. Então, isso é uma lógica de racionalidade da produção
produção do trabalho. Então, todo o processo que se instala a partir da nova organização do trabalho a partir dos anos 70, no Brasil vai se dar mais a partir dos anos 80. Eu fiz a minha pesquisa na Mercedes-Benz nos anos 90, quando eles estavam instalando o projeto 2000. Isso era em 1994, que era exatamente essa reestruturação produtiva, não é? Então, nós somos colaboradores, era proibida a palavra empregado, funcionário, e você tem que assimilar, tá certo? Um novo dicionário. E essas palavras todas, elas vêm deslocadas de sentidos, elas vêm com um sentido ideológico, de adesão a esse processo, a essa ideia do produzir muito, né, para garantir a sua empregabilidade, e uma ideia de qualidade. O que é a qualidade? Aquilo que dá maior produtividade em menor tempo. Isso que é qualidade. Se vocês pensarem isso, que estava lá na fábrica, nos anos 90, começava aqui nas grandes metalúrgicas, nas grandes fábricas do Brasil, hoje está na nossa vida. Se você pensar, a escola para o teu filho, para o teu sobrinho, para o teu irmãozinho, a escola dele está ensinando a ser empreendedor, a ser gestor, a ter esse controle. A tua faculdade está fazendo isso também com você. A tua família, você vai pensar na sua casa, você vai pensar assim. Então, são lógicas comunicacionais adotadas por um processo produtivo que aumenta muito, muito a lucratividade do capital, tá? Porque incorpora toda a sua vontade, todo o seu tempo para o trabalho, não é? E leva isso para toda a sociedade. Não fica só na fábrica, não fica só no escritório, não fica só no banco. Vai para todos os lugares da vida. Até quando você está namorando, você está pensando nisso, né? Muito bem. Só que as chamadas novas, né, as tecnologias digitais móveis também trazem para a gente um novo desafio. Porque, ao fazermos o mercado global, as relações globais, no mercado de transas globais entre países, entre empresas, nós não temos mais uma grande indústria que congrega muitos trabalhadores como nós tínhamos nos anos 70. Porque esses trabalhadores estão espalhados no mundo, juntando, fazendo peças. Hoje, a planta da empresa não precisa existir como um lugar para congregar muita gente. Por quê? Porque você tem todo um suporte comunicacional de redes digitais e aparelhos móveis que permite você fazer o home office, trabalhar na sua casa. E você vai achar ótimo, porque você ganhou um celular, um laptop e vai trabalhar em casa. Só que você vai pagar a água, o papel higiênico, a luz, o teu cafezinho, tá? E vai ficar conectado 24 horas, porque se tiver um problema à meia-noite, vão te chamar para você trabalhar. Todos nós aqui trabalhamos não só para o nosso emprego, mas nós trabalhamos para muitas empresas ao mesmo tempo. Todo mundo aqui vai ao banco, não vai? Um caixa eletrônico, eu não vou mais, pelo meu celular, eu resolvo o problema. Muito bem, você não é bancário, mas está trabalhando para o banco. Você precisa ir ao médico, então reserva lá para o plano de saúde, imprime o resultado do exame na sua impressora. Você não é médico, mas você está trabalhando para o plano de saúde. E, com isso, os nossos dados, o nosso tempo está sendo uma mercadoria, que, além de você trabalhar para o banco, quando você faz isso, você coloca ali os seus dados. Quando você trabalha para o plano de saúde, você coloca lá o seu CPF, os seus dados. As máquinas hoje, elas captam o seu rosto, a sua imagem, o som da sua voz. Tudo isso é informação. E essa informação não é uma informação qualquer, é uma informação que vira mercadoria e que hoje sustenta o grande bolo do capital internacional. Então, os grandes conglomerados de mídia hoje são 3 ou 4 grandes empresas mundiais que não só controlam vamos dizer, a tecnologia mesma, ela controla, são as informações das pessoas, porque isso é que é mercadoria.
O celular não é mais uma mercadoria. O que é uma mercadoria é as informações que você põe ali. Tá? E é isso que dá muito mais valor, muito mais lucratividade do que a venda do celular mesmo. Então, o aparelho mesmo já não é nada, e vocês sabem muito bem disso. Agora, Roseli Fígaro responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi no Chile, Vitor Farinelli. Bom, a minha pergunta é sobre a questão dos sindicatos, né? Se eles estão preparados ou como estariam tentando se adaptar a essas mudanças nas relações de trabalho que surgem a partir do avanço cada vez maior das tecnologias e como será a organização dos trabalhadores devido a essa nova realidade comunicacional. Eu acho que, assim, os sindicatos têm muita dificuldade de acompanhar essas mudanças tão rápidas. Tá? E tem dificuldade, não é só por conta da tecnologia ou porque os dirigentes sindicais são mais, de idade maior do que a de vocês. A média da minha, vamos dizer assim, que somos de outra geração. Vocês já nasceram com a internet, né? Meu sobrinho diz, como é que vocês viviam sem a internet? Não existia vida antes, né? Não existia. Então, eu acho que eles têm esse problema geracional e cultural de pensar como é que se faz uma política sindical para falar com o jovem, para chegar no coração de vocês. Mas tem que enfrentar antes uma outra coisa. Então, não é só a mudança tecnológica e não é só a estratégia da aproximação com vocês. É enfrentar uma barreira maior, eu acho, que é um jogo ideológico muito forte, não é? Porque toda essa nova modalidade de organização da sociedade, do mundo do trabalho, ela é, antes de mais nada, ideológica, política, isso que eu estou falando. A organização do trabalho nunca foi um processo técnico, como dizem para a gente. Não existe técnica sem ideias. A técnica não vem do Espírito Santo, vem da produção humana, do conhecimento, e esse conhecimento é sempre ancorado, tá certo? Na história, numa sociedade. Então, está sempre ancorado em ideias, em pontos de vista, em valores. Não é? Muito bem. Então, quando eu chego numa fábrica, ou num banco, ou numa redação, não é, de um jornal, e vou conversar com os jornalistas, eles me falam assim, não, mas aqui eu tenho que fazer a gestão desse trabalho, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que cumprir a meta, porque senão o meu chefe, mas também eu não vou progredir na carreira. E o legal é entregar, é trabalhar muito mesmo, é dar tudo, não ter horas, porque eu sou super-homem. Não é assim que ensinou a gente? O jornalista vai resolver os problemas do mundo. Coitado, não resolve nem os problemas dele. Estão querendo muito da gente, não é? Então, tem o problema, sobretudo, de uma cultura e de uma política e de uma ideologia que está na sociedade e que é dominante e que nos ganha para achar que é natural não termos mais emprego, só termos salário. Que o legal mesmo é trabalhar 24/7. Que o legal mesmo é ser empreendedor de si próprio, sem nenhum direito. A gente acabou naturalizando isso. Façam vocês um exame de consciência. Então, quando venho uma ONG, um pessoal querendo fazer um movimento, falando, vamos fazer tal coisa, vocês vão assim, eu não vou me meter com esses caras, que eles são isso, são tudo uns arruaceiros, não sei o quê, não sei o quê. Então, é difícil para o movimento sindical? Eles estão acompanhando? Não, não estão. Eles têm problemas? Eles têm problemas. Tá? Eles precisam se atualizar com relação ao discurso, eles precisam falar mais, olhar mais para os olhos das pessoas, para conversar e para chegar ao coração delas e mobilizá-las sobre a importância da mudança na sociedade, que essa mudança ela só se faz com as pessoas mudando, não vem de cima para baixo.
eles precisam, mas também nós precisamos entender que não é fácil a posição em que eles estão, porque eles remam contra a maré. Imaginem uma cachoeirona lá, a Catarata do Iguaçu, e você remando, não é, contra a força da corrente. Precisa ser muito forte. Tá? Então, eu acho, colega chileno, que nós temos muito que batalhar no movimento sindical para dar as respostas. Temos muito a fazer. Sobretudo, o movimento sindical e o movimento popular tem que estar na rede social. Não é? Eu acho que tem que estar nas redes sociais, tem que falar com as pessoas, tem que encantar a juventude com a linguagem dela, não é? E numa linguagem que não é rebaixar, não tem nada de rebaixar, é falar coisas importantes no nível que as pessoas compreendam, e se sensibilizem, e pensem, e reflitam.